Você já se perguntou o que controla de fato a sua vida? Se você acha que são os teus hábitos, sinto lhe dizer, mas eles ocupam uma pequena parte da manifestação de toda a existência que você tem aqui na Terra. Muitas vezes nós estamos vivendo ciclos repetidos na nossa vida e por mais que nós façamos tudo conforme mandam os bons hábitos, as boas virtudes, parece que a gente não sai daquele ciclo repetitivo ou daqueles padrões de autodestruição que acabam nos auto-sabotando muitas vezes e nos impedem de viver a vida que nós tanto sonhamos. E isso se deve pela falta da consciência de uma questão que é tratada na psicologia analítica por Carl Gustav Jung, conhecida como arquétipos. Neste vídeo eu vou te ensinar o que são esses arquétipos e qual a melhor forma para você utilizá-los. Para ser bem breve aqui com você, quando eu disse que hábitos são uma pequena parte daquilo que molda a nossa realidade, é porque os hábitos eles vão modelar o nosso comportamento. Então, dentro da estrutura da psique, isso se chama behaviorismo, né, que é a teoria comportamental. Se nós olharmos para além do lado animalesco, né, de busca de prazeres, sistema dopaminérgico, questões biológicas, nós vamos entender que a psique ela trata do ego, das nossas sombras, ela trata de personas, que é como nós nos mostramos para o mundo, ela trata também de ânima e ânimos, que são questões que estão no nosso inconsciente, ou como Freud chamava, o subconsciente, e dentro da linguagem junguiana, nós temos também o inconsciente coletivo. Por exemplo, você e outra pessoa do seu ciclo ou muito distante de você, que você nem conhece, tem a mesma ideia. Isso acontece seguido. Por exemplo, quando inventaram um avião, nós tivemos o Santos Dumont e nós tivemos também os irmãos Wright, que num tempo muito parecido tiveram a mesma ideia. Nós tivemos vários outros exemplos disso em toda a humanidade. Por quê? Quando nós estamos preparados, ou seja, quando o nosso construto cognitivo está bem construído, nós conseguimos ancorar determinadas ideias. É como se nós tivéssemos acesso a um download do universo. E esse download do universo vem desse local que nós conhecemos como inconsciente coletivo. Agora, o Jung não foi o primeiro a trazer esta ideia. Ele, através de seus estudos de alquimia, de hermetismo, de Kabbalah e também do tarô, nos trouxe um resgate de uma filosofia neoplatônica. Platão já nos trazia um conceito chamado o mundo das ideias, o plano das ideias. Este plano das ideias era o plano perfeito onde todas as coisas já existiam e a natureza e todos os seres aqui viventes tentavam imitar a perfeição do plano das ideias, mas nunca chegavam nela. Então a gente sempre está na evolução por conta disso, porque nós estamos num constante ciclo tentando chegar nesse absoluto que nós conhecemos hoje como arquétipos. Arquétipos, então, são como as formas primordiais de toda a existência. Se eu falo que o arquétipo da coragem pode ser expresso, por exemplo, por um leão, é porque o animal leão, neste símbolo, nessa forma que nós conhecemos aqui na Terra, por exemplo, ele espelha essa virtude cardial da coragem, não que ele seja a manifestação da coragem. Por isso que ao usarmos determinados símbolos, determinadas questões, até mesmo a vestimenta ou uma estatueta na mesa de trabalho ou no seu wallpaper do celular ou do computador, nós conseguimos estar relembrando psicologicamente, quase como uma psicurgia, né, uma magia da psique, aonde nós modelamos então o nosso consciente conforme aquela virtude maior. Compreendido isso, é importante que nós tenhamos essa clareza de que o símbolo não é arquétipo, e eu já fiz um vídeo explicando essas diferenças, eu vou deixar listado aqui em cima, caso você queira ver depois, mas o importante é que você entenda que nem tudo depende do nosso comportamento, nem tudo está atrelado só à nossa pessoa. Porém, você enquanto indivíduo pode se conectar a determinada vibração, vamos dizer assim, arquetípica. Por quê?
Quando nós estamos, por exemplo, vibrando num estado de vitimismo, porque o mundo tá ruim, a política é isso, a minha família, sei lá, a cidade que eu moro, você começa a se colocar nesse local de vítima, significa que você está esperando um salvador externo. E quando nós esperamos um salvador externo, nós automaticamente nos colocamos em um estado de não ação, de você não conseguir sair daquele teu ciclo vicioso, daqueles teus padrões autodestrutivos. Por isso que no começo desse vídeo eu falei que muitas vezes nós estamos vivendo tudo isso e por mais que você acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, faz isso, faz aquilo, faz o seu diário, né, com todas as questões que você está pensando, insights e não sei o quê, e tem agenda e tem todo um sistema elaborado de organização, talvez a sua vida não esteja saindo do chão porque você não assumiu uma postura interna arquetípica, você não conectou com determinada postura num plano maior e você só está agindo nesse plano manifesto. E enquanto você não for a causa da sua vida, meu alquimista, você será sempre a consequência da vida de outra pessoa. Então, a consequência do sistema, do seu trabalho, da sua família. Por isso que a gente precisa assumir uma determinada postura. E o que os grandes mestres do passado nos ensinam através do legado da sabedoria humana e através de ordens secretas, de ensinamentos que são velados às grandes massas, é que nós podemos sim fazer uma modelagem arquetípica e entrar em determinada vibração de realidade até que aquela realidade se aproxime de você. Pois lembre-se, aonde há uma vontade há sempre um caminho. Então, se você tem uma vontade determinada de cumprir uma determinada meta, um objetivo, seja do seu corpo, financeiro, relacionamentos, enfim, qualquer um deles, você precisa saber qual é a postura adequada arquetipicamente para que você chegue lá com muito mais eficácia, muito mais rapidez. E qual é então a ferramenta que pode te auxiliar em todo esse processo? É o tarô. Mas calma lá, não estou falando do conjunto de cartas para ver o futuro ou coisas do tipo. Não é sobre isso. O tarô, aos moldes iniciáticos, aos moldes das escolas realmente, que tratam isso com uma seriedade muito grande, vão nos trazer não como uma forma de adivinhação do futuro, mas como uma forma de autoobservação, de autoanálise, para que você consiga não apenas olhar para si, mas também olhar para os padrões da existência. Assim como a existência se modula por vibrações ordenadas, ou seja, uma vibração em determinada forma, em determinada frequência, ela vai modular, por exemplo, o sinal de internet que você está usando aqui para ver esse vídeo. É 2G, 3G, 4G, 5G, tudo isso é uma modulação de frequência. De outro ângulo de vista, numa visão mais hermética da coisa, tudo vibra, nada está parado, então tudo o que há está vibrando em um determinado padrão. Existe um estudo científico chamado simática que nos prova que a forma segue função. Então, determinadas ondas vibracionais modulam certas geometrias. Platão, que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo e que fundou esse conceito que nós estamos falando agora, do plano das ideias ou dos arquétipos do inconsciente coletivo, ele também tinha uma ideia de sólidos platônicos, que são geometrias que formam toda a realidade. Sobre esse assunto, é muito profundo para a gente tratar nesse vídeo. Eu só estou falando isso para que você compreenda que a ordem, ela reina diante do caos. Então, tudo o que há, por mais que não é perceptível ao olho nu ou aos nossos ouvidos vulgares, né, que estão tão mal acostumados hoje em dia, existem padrões que formam a realidade. A forma segue função em seu princípio maior. Logo, um leão segue a função da coragem, uma águia segue a ideia da visão de longo alcance, por isso que muitas marcas, muitas empresas utilizam certas simbologias, certas geometrias para representar a ideia que eles querem transmitir. De nada adianta você ter uma empresa de segurança e todo um desenvolvimento tecnológico, não sei o que, e o seu símbolo ser, por exemplo, sei lá, uma lagarta. Não vai combinar
com a ideia que você quer transmitir. E não só no nível anímico, né, mas em um nível de forma, em um nível de, por exemplo, você usar a forma correta para escrever uma fonte, por exemplo, num design gráfico. Isso também altera como os seus clientes ou as pessoas que estão olhando para aquilo vão perceber a energia ou a mensagem que aquilo está querendo transmitir. Da mesma forma, você, com a sua postura, com o jeito que você se mostra para o mundo, ou com as suas atitudes, aí entra os nossos hábitos como uma pequena parte, mas que é importante também, né, para constituir todo esse processo de modelagem arquetípica. Então, se você sabe, por exemplo, que você quer começar algo novo, que você está disposto a dar um passo de fé em criar uma nova empresa, em criar uma nova forma de manifestar a sua arte no mundo, aquilo que você mais almeja, e você está realmente querendo assumir isso, eu diria que o melhor arquétipo possível dentro da visão do tarô é o louco. E aí você precisa entender o que é o louco, né, na sua essência maior. Ou se você já está num processo de manifestação e você tem as ferramentas na sua mesa e você está disposto a trabalhar com ordem, com disciplina, ordenando todos os conjuntos de habilidades, tudo aquilo que você tem de recursos. Você quer fazer um canal no YouTube e transmitir a sua mensagem, começar a fazer shows, você toca um instrumento ou você tem um grupo de dança e quer vender os seus espetáculos por aí, enfim, qualquer coisa que você queira, nesse sentido está atrelado com a carta do mago. Já se você está querendo acessar os mistérios de uma forma intuitiva ou até mesmo desenvolver um pouco mais esse seu lado da intuição para captar certas mensagens, para entender o que teus guias estão querendo te transmitir, sacerdotisa, essa é a carta, esse é o arcano que você deve simpatizar. Já em questão de relacionamentos, você tem escolhas, né, para ser feita, ou você escolhe aquela pessoa ou aquela outra, ou você namora ou você não namora mais, ou você termina, se divorcia, ou você continua, tenta de novo. Então essas escolhas, os enamorados, os amantes, que é o arcano número 6 do tarô. Então veja que cada situação da nossa vida, ela se espelha de uma forma arquetípica no que a gente conhece hoje como os ideogramas do tarô. Então, esse conjunto de cartas, na verdade, funciona como um livro. E esse livro está nos contando a história da vida, de cada um dos nossos momentos aqui nessa jornada da Terra. Então, identificar em qual ato você está nesse exato momento da sua vida é um papel crucial para o verdadeiro buscador e buscadora da verdade. Então, eu diria que a melhor forma de você utilizar arquétipos na sua vida se resume em 3 etapas. A primeira delas é você conhecer os 22 arcanos maiores que são o espelho da tua própria alma, e se você está vivendo, às vezes, uma situação um pouco conflituosa no seu trabalho, em relacionamentos, está infeliz com a sua vida hoje, significa que você está vivendo um ciclo kármico maior que você precisa conhecer, para, em segundo ponto, você saber como ser o causador disso tudo e não mais a causa desses ciclos na sua existência. E aí, num terceiro ato, você muda a sua postura arquetípica através de uma modulação e aí sim você entra numa outra postura. Por exemplo, estou no arcano do pendurado, né, do enforcado, de ponta cabeça, todos os meus recursos estão por terra, eu não sei o que fazer e não tem como eu sair desse ciclo da minha vida. Vai para o mago, por exemplo, que é você assumir a responsabilidade, botar ordem e organizar tanto os seus recursos externos quanto internos, seus hábitos e as questões comportamentais aí para orientar para uma meta maior. Então essa é a melhor forma de você utilizar arquétipos na sua existência. E veja como esse é um pequeno exemplo de como você pode fazer essa modelagem, porque a modelagem arquetípica, ela vai sendo desenvolvida por camadas. Então, quanto mais você conhece sobre esse universo, mais consciente você fica sobre tudo o que é inconsciente para os outros. Veja que aquele que tem sabedoria não é aquele que tem um acúmulo de informações maiores,
mas sim aquele que sabe usar tais informações e conhecimentos na sua realidade. E muitas pessoas, eu tenho certeza, que estão presas no paradigma teórico, sabem muitas coisas, mas não têm a menor noção de como aplicar isso na vida. Vivem numa miséria, vivem numa escassez, vivem em relacionamentos ruins, com pessoas que não gostam, que não tem mais nada a ver com a sua existência, com o seu ciclo atual de vida, melhor dizendo, e que estão presas em todo esse processo. Então veja como o conhecimento por si só, ele é um abismo, se você não conseguir transformar isso em uma verdadeira sabedoria. E é aí que a chave das escolas de mistérios funciona como uma luva, né? Porque elas nos mostram como utilizar então esse tipo de informação na nossa jornada. E eu preparei uma aula para você justamente para te ensinar de graça como que você pode usar tudo isso na sua existência e como que você pode ser o protagonista da sua própria jornada aqui na Terra através dos 22 arcanos maiores do tarô e também eu trouxe vários mistérios ali que eu tenho certeza que você vai gostar. Para que você acesse essa aula grátis, tá o link aqui em cima ou no primeiro comentário aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, você também pode acessar esse link. E eu estou disponibilizando isso de forma 100% gratuita porque eu quero que você entenda e mude toda a sua realidade por meio dessa noção de que se você sintonizar com determinada vibração, a sua vida começa a se modular para aquele local, para aquele estado de realidade, para aquele relacionamento que você tanto almeja, para aquele trabalho, para a manifestação da sua arte e por aí vai. Então, todos os resultados, eu digo que eles dependem, sim, dos nossos hábitos até certo ponto, mas também dependem de todas essas forças do inconsciente coletivo, de todas essas forças do plano das ideias que o Platão nos trazia, que nós precisamos nos aproximar e essa aproximação se dá por meio do conhecimento e deste conhecimento aplicado para ser transformado em sabedoria. Lembre-se, você é o mestre da sua própria realidade. Haja como tal.